A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero continuar ajudando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a entender um pouco mais da importância, da realidade do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que todos sabem que o objetivo de Cristo ter morrido por nós foi para nos salvar do pecado e da morte. E ele fez isso, tá? E ele fez isso, cumpriu a justiça de Deus, morrendo por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Glória a Deus. E quando Jesus derramou seu sangue ali na cruz, ou seja, derramar o sangue, ele está morrendo, ou seja, ele morreu, ok? E uma vez que ele morreu sem pecado, então ele cumpriu a justiça de Deus, ele diz tetelestai, está consumado. Então agora o homem, todos nós, quando eu digo homem, a raça humana, homem e mulher, ele tem acesso a Deus porque o sangue de Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. E seremos gratos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, por toda a eternidade. E tanto é que o próprio Deus, o Espírito Santo, deu ordem ao apóstolo Paulo, okay, a escrever ali em 1 Coríntios capítulo 11, que nós como igreja temos que anunciar a morte do Senhor até que ele venha através da ceia, através de um simbolismo, onde tem um pão e tem um suco de uva, alguns têm vinho, né? A qual o pão representa o corpo de Jesus Cristo e o suco de uva representa o sangue de Jesus, que todos nós sabemos disso. E temos que fazer isso, seja uma vez por mês, uma vez por semana, mas é mandamento do Senhor. Tamanho é a importância do sangue de Jesus Cristo. Amados, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém poderia ser salvo, porque Deus disse para Adão: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ele comeu. Deus não volta a sua palavra, então tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele era único. Mas quando ele veio a este mundo, se fez homem, se fez carne, e Hebreus fala que ele teve participação comum de carne e sangue. Mas, veja bem, neste sangue de Jesus não tinha pecado, não tinha corrupção igual ao nosso, porque todos nós nascemos de homem e mulher que são pecadores, nossos pais. Agora Jesus não, Jesus ele nasceu do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Maria. Então por que ele não tinha pecado? Porque o que nele foi gerado é do Espírito Santo. Tranquilo? Todo mundo sabe disso. Ok. E aí então, a igreja, ela tem se apoderado desse sangue, dessa verdade, de várias formas. E eu gostaria de, aqui, discorrendo nas Escrituras, tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar, muitas vezes, o que falamos, o que praticamos, se aquilo está correto ou não, se estamos de fato valorizando o sangue de Cristo, pela qual ele foi derramado, né, e pela qual Cristo morreu, ou se estamos indo além do que convém, e isso é importante nós entendermos, ok? Então muitos têm usado como exemplo Êxodo capítulo 12, onde ali está registrado a 10ª praga. Essa 10ª praga, para situar aqueles que ainda não sabem, Moisés, Deus levanta ele para libertar o povo, os hebreus, né, o povo de Israel, de 430 anos de escravidão ali na mão de Faraó, no Egito, tá? Então Deus chama Moisés para libertar.
Para isso tem 10 pragas. A cada praga, Deus está mostrando coisas tremendas, destruindo cada vez mais e expondo os deuses, entre aspas, né, que os egípcios acreditam. Mas já quero ir direto para a 10ª praga, onde tem a ver com o sangue. Tá? Essa 10ª praga, queridos, já está dizendo uma praga, né? Qual é a praga? E todos sabem, mas eu quero que você... alguns não prestaram tanta atenção do que era a sentença. Qual era a praga ali relacionada à 10ª? Do que se tratava? Sabe do que se tratava, amados? Morte dos primogênitos. Ok? Era só isso. Não tinha outra coisa que esse destruidor, como diz aqui a minha versão, não é? Em algumas versões fala do anjo da morte, aqui fala do destruidor. Ele, passando pelas casas, se não tiver um sangue de um cordeiro, que tinha que ser sem defeito, ok? Tinha que ser macho. Se não tivesse um sangue desse cordeiro, esse anjo, esse destruidor, ele entraria nesta casa e mata o primogênito. Então, a ordem dada por Deus a esse destruidor era matar todo primogênito. Vou repetir, e preste bem atenção. Matar todo primogênito. Para que o primogênito daquela casa, daquela família, não morra, tinha que ter o sangue do cordeiro sem defeito ali aspergido nos umbrais da porta. Ok? Acredito que todo mundo sabe disso, não há nenhum problema, glória a Deus. Então o anjo passava, né? O destruidor viu o sangue, opa, já morreu o primogênito, vamos para outra casa. Viu o sangue, já morreu o primogênito, vamos para outra casa. Quando chegava nas casas dos egípcios, então nós sabemos que lá eles não acreditavam em nada disso. Então não tinha sangue do cordeiro, sem defeito e macho, ok? Então o destruidor passava, não tinha sangue, ele então entrava e ele matava o primogênito daquela família. Não importa se é família grande ou pequena, tanto é que o filho do faraó, que é a autoridade abaixo de Deus ali, a autoridade máxima ali no Egito, o filho do faraó morreu porque, lógico, não tinha sangue, então esse anjo destruidor, esse anjo da morte, entrou lá e matou o filho do faraó, bem como também os primogênitos de animais, e bem como também, está na palavra de Deus, tá, queridos? E bem como também todos os primogênitos de todas as famílias. Agora preste bem atenção, preste bem atenção. Este anjo, esse destruidor, a ordem dada por Deus era somente matar o primogênito. Não era para fazer outra coisa. Não era para fazer outra coisa. Não ia mexer com o pai, nem com a mãe, nem com o segundo ou terceiro filho. Não vai pôr doença, não vai nada. É somente matar o primogênito. Então isso precisa soar diferente para você. Porque hoje, a igreja até nos tempos atuais, e alguns do passado, eles pegavam e pensam num todo. Inclusive, alguns pegam essa analogia, e aí então eles consagram o suco de uva, que é o sangue de Jesus depois de orado. Então eles vão aspergir as portas, aqui, agora, e as janelas, declarando que eles estão protegidos. Aí protegidos do quê? Então, lógico que a igreja hoje fala que é protegido de todo mal, de todo ataque de demônio, protegido de bandido, protegido de doença e de tantas outras coisas, ok? Então, muitos acreditam dessa forma. Eu gostaria que você me acompanhasse para que você entendesse
se realmente, não é, ele fazendo isso, essas pessoas estão protegidas dentro daquilo que eles estão acreditando. Mas se a pessoa faz uma analogia aqui, pegando como exemplo aqui Moisés, que colocou o sangue nos umbrais da porta e foi protegido, a pergunta é, eles foram protegidos do quê? Então eles foram protegidos do destruidor em não matar o primogênito. É isso. Ok? Em não matar o primogênito. E tanto é, amados, que naquele momento, naquele instante, o povo era escravo, o povo não tinha instrução do que aquilo representava mesmo. O único que tinha uma instrução mais apurada dentro daquela realidade era Moisés, porque ele recebia do próprio Deus. Vocês lembram que neste momento aqui em que Deus está falando para Moisés, avisar ali todos os, né, da congregação de Israel, para pegar um cordeiro sem defeito, está em Êxodo 12, versículo 5, macho de 1 ano, entende? E ele está dizendo que é para sacrificar, e você vai tomar o sangue e porá eles em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas, e o comerem, vão comer. E lá no versículo 11 fala assim, que isso aí é a Páscoa do Senhor. E ele está dizendo assim, ó, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito. Ele diz o que vai fazer, ó, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, versículo 13, vos será por sinal. Que sinal é esse, amado? E para quem, ó? Sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue. Quem é que vai ver o sangue? O Senhor. Então, quando Deus vê o sangue, ok? Ele passa por aquela casa e não mata lá nenhum primogênito. Então, não haverá entre vós praga destruidora. Então, as pessoas pegam aqui praga destruidora e traz para cá e diz assim, é todo tipo de mal. Não, aqui, essa praga destruidora é matar o primogênito e pronto. Porque se vocês olharem na casa dos egípcios, lá naquela época, a praga destruidora, o que ocorria? Era somente a morte do primogênito. E ponto, vocês podem reparar que Faraó não ficou doente, a esposa dele não ficou doente. Lógico, ficaram desesperados, porque o filho está morrendo. Mas eu quero que você foque aqui. Era apenas a morte do primogênito. Não era para ficar doente, não era para ter outro tipo de opressão, não era para mais nada. Aqui na 10ª praga, eu quero, aqui nesse primeiro vídeo, que já temos aqui 13 minutos, o tempo passa muito rápido, eu quero que primeiro você pense nisso, para depois dos próximos vídeos nós vamos mexendo um pouco mais, tá? Então, aqui, a praga destruidora era apenas matar o primogênito e ponto final. Este anjo destruidor, ou esse anjo da morte, ele não vai tocar na esposa, ele não vai tocar no segundo ou terceiro filho, ele não vai tocar no marido, ele não vai tocar no faraó. Não. Ok? Ele só vai tocar no primogênito. Pensa nisso e no próximo vídeo a gente dá sequência. Eu quero que você medite nisso e vai orando e Deus vai te revelar grandes coisas a partir de aqui. Então no próximo vídeo a gente dá sequência em nome de Jesus. Você que tem gostado aqui dos ensinos do canal, né? Divulga essas mensagens para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho para você ser notificado das próximas mensagens e me acompanhe nesses vídeos aqui que é muito rico e vai te ajudar bastante. Amém?
esteja orando aqui por este ministério e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.